Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então. Hoje o livro de Filemon e o livro de 1 Pedro. Vamos começar, então, pelo livro de Filemon. Paulo escreve essa carta a Filemon, cooperador, amigo, e na igreja que se encontra na casa dele, né? Companheiro de prisão, porque ele está preso. Ele, Timóteo, escreve essa carta para pedir a respeito de um escravo que esse homem possuía. Paulo fala que lembra sempre do amor que ele tem, da fé, da comunhão e do empenho que ele tem para os irmãos que congregam na sua casa. E o coração dos santos tem sido reanimado pelo seu intermédio. E ele fala sobre um filho espiritual que ele gerou entre algemas, chamados Onésimo, um escravo, que no princípio era útil para Filemon, mas agora é útil para ambos, ou seja, para Filemon e para o Paulo, porque ele converteu. No verso 16 ele fala, não mais como escravo, mas como caríssimo irmão em Cristo Jesus, para receber ele de volta. E se ele causou algum dano a Filemon, que era para colocar na conta do Paulo. E agora ele vai voltar para o seu senhor, que seria Filemon. Olha o papel de cristão do Paulo, mesmo preso. Olha o amor deste homem pelas pessoas. Esse é o amor que Deus quer que a gente tenha por todas as pessoas. A Bíblia diz que o vínculo da perfeição é o amor. E o amor é a atitude. Paulo pede para que Filemon conceda a ele esse benefício, que ele possa receber essa alegria por parte do irmão Filemon com respeito a Onésimo. Está certo que esse irmão vai conceder a ele o que ele está pedindo e para orar por ele, para que ele também possa sair. Mas, infelizmente, não vai sair. E quando ele escreve a carta a 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, o tempo da partida dele é chegado, ele fala, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Epístola de 1 Pedro, e agora ele começa falando que está escrevendo aos eleitos, eleitos segundo a presciência. A palavra presciência é diferente de predestinação. Presciência é Deus saber do evento antes de acontecer, mas não determinar. Ou seja, Deus sabe tudo. Deus já sabe quem vai escolher ele e quem não vai, mas ele não determina isso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ouvindo a palavra, essa palavra gera fé e a pessoa tem a oportunidade de entregar a vida para Jesus. E ele fala que o que nos aguarda é uma herança incorruptível nos céus, que nós seremos contristados por várias provações, mas não é para o nosso fim, é para o nosso aperfeiçoamento do nosso caráter, para que a gente fique mais parecido com Jesus. E no verso 9 ele fala, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Não troque Jesus por nada, não abra mão dele, fique firme, mesmo diante das provações. Agora ele diz para nós sermos sóbrios e esperar a promessa lá do alto, cingindo o nosso entendimento. A igreja nessa época sofria grande perseguição, morte. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e não volte às práticas mundanas. Não vos amoldeis de novo aquele velho homem, aquela velha pessoa que foi sepultada no batismo, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Temos que buscar a nossa santificação e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Portarmos com temor diante de Deus, sabendo que aquele que julga e não faz acepção de pessoas, nós devemos temer. E no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo. Por isso, glorifica a Deus no vosso corpo e no vosso entendimento, que pertence a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz assim, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora glorificai a Deus no vosso corpo, preço pago pela sua vida e pela minha vida é o sangue do Cordeiro. Por meio dele tendes fé em Deus e certeza da sua salvação. Tendo purificado a nossa alma, devemos amar uns aos outros, pois fomos regenerados não por semente corruptível, mas por uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, que é viva e permanece eternamente.
No capítulo 2 ele fala: despoja de tudo isso, tira isso da sua vida. Maldade, indignação, maledicência, linguagem obscena, ira, discórdia, facção. Busque a sua santificação. Em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Desejai ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual, ou seja, o alimento verdadeiro, a palavra de Deus. Chegavos para ele, Jesus Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. A palavra pedra e cabeça no hebraico é rocha, sustentáculo, é aquele que ampara, que cuida. Ele é o cabeça, é o dono da igreja. O dono da igreja não é pastor, o dono da igreja é Cristo Jesus. E no verso 5 ele fala: e vós mesmos, como pedras que vive, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Se você não sabe, a profissão de Jesus não é carpinteiro. A palavra tecton é construtor e pedreiro, porque ele está construindo um santuário de pedras vivas para a habitação de Deus em espírito. E essas pedras vivas somos nós. Leia aí 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Essa rocha, Jesus, para muitos vai ser pedra de tropeço, porque eles não querem entregar a vida, não querem obedecer a palavra, não querem andar segundo a vontade dele. E em 1 Pedro 2,9 fala o nosso chamado, fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Você tem o chamado sacerdotal de servir, de interceder. O chamado da igreja é pregar a palavra, é levar a palavra viva a todas as etnias. Ele deseja que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E agora ele fala para nós mantermos exemplar o nosso procedimento como de cristão. Reavive o dom de Deus que há em você, reavive a esperança que há em você. Em Mateus 5,42, Jesus fala: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você faça emudecer a boca dos insensatos que falam mal do Senhor, que falam mal do caminho. Tratai a todos com honra. Para o servo honrar o seu Senhor, e não somente se ele for bom, mas se ele for mau e perverso também. Pelas suas chagas nós fomos sarados. Tivemos uma mudança de caráter, agora somos nova criatura. Pois então agora prossigamos para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. E ele termina dizendo: porque estáveis desgarrados, como ovelhas desgarradas, mas agora convertestes ao pastor e bispo das vossas almas.